gente vai ter um caso da Rita, né, para a gente discutir a introdução às neuroses obsessivas, a neurose obsessiva, né? Então, hoje nós vamos discutir o caso da Amy Von, embora eu coloquei no programa, que foi um ato falho meu, o caso da Elizabeth Von. Mas por que que eu quis trazer esse caso da Amy Von? É que o Freud traz uma contribuição importantíssima sobre a fala da Amy Von na construção da psicanálise. Então, vai ter um momento que a gente vai ver aqui hoje, e que ela diz para ele, né? Fique quieto, não fale, né? E a partir disso, Freud deixou ela falar livremente. Então, considera-se aqui o início da. Oi, tá boa, Caroline? Oi, boa noite. Desculpa o Boa atraso. noite. Boa noite. Tudo certo. Então, considera-se que nesse momento, né, que ela fala para o Freud ficar calado e deixa ela falar, começa aí a introdução da técnica da associação livre. Porque aí o Freud viu que ela podia falar de algo da história dela, dos incômodos, do sofrimento dela, sem precisar de hipnotizá-la. Então, ele começa a abandonar a hipnose a partir dessa fala da Amy Von. Né? Uma coisa que eu vejo assim, no caso da Amy Von também, assim, a forma, né, porque o Freud estava iniciando os atendimentos, né? Então, a forma como que ele vai falando do caso, como ele vai apresentando o caso. Freud era muito cuidadoso, né? Ele era um cientista, mas, assim, ao mesmo tempo, ele tinha um cuidado a mais ali com a pessoa, com o ser humano que ele estava atendendo, com a paciente. Então, ele deixa ela falar, pergunta dos detalhes, né? Vocês leram o caso? Se tiveram oportunidade de ler o caso? Leram? Eu até essa semana estava dando uma olhada, né, no caso. Justamente por isso, né, que o Alexandre pontuou para nós, né, esse marco, né, dela olhar para ele e falar, para de hipnotizar aí, eu preciso Quero falar. falar, né? Quero falar, para de me pôr a mão e me hipnotizar, né? Porque ele fazia imposição de mão, né? Bom, é um caso fantástico para a gente trabalhar, né? Em termos da psicanálise, porque tem essa marca de início mesmo da psicanálise. E é muito interessante que vocês podem ver em todos os casos dos estudos sobre a histeria, né, que Freud vai estar muito preocupado com algumas questões. Ele vai estar preocupado com os sintomas, com a história de vida do paciente, desde essa época aqui, né? Ele vai estar preocupado com o sofrimento do paciente, com aquelas repetições, né? Ele ficava incomodado. Como assim? Isso traz um sintoma, esse sintoma traz um sofrimento para o paciente e ela continua repetindo, repetindo, repetindo. Então, ele traz essa, né? Pontua essa questão da repetição logo nesse início aqui do caso, né? Eu peguei alguns fragmentos das sessões, eu vou passar aqui só para a gente ir vendo, né, a forma como que o Freud vai acompanhando esse caso. É muito interessante. Eu acho que a gente tem que, às vezes, para realmente ter contato com a psicanálise e se fazendo esse percurso, né, como psicanalista, é muito importante você ir na fonte, né, da obra do Freud, de Lacan e de outros pesquisadores, porque hoje nós temos vários pesquisadores, né, após Freud e após Lacan. Então, quando alguém apresenta um caso, é fantástico hoje, né, porque quase ninguém apresenta. Freud era muito corajoso, porque ele atendeu essa paciente durante 6 semanas, né, e considerou uma análise, né, e depois ela voltou novamente lá no consultório dele, mas não continuou, né? Mas ele atendeu ela só 6 semanas, né? E foi um trabalho intenso, muito interessante isso. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a apresentação dela. Opa, desculpa.
Apareceu aí para vocês? Apareceu. Apareceu? Então tá bom. A hora que vocês quiserem que interrompa, pode falar, tá bom? Porque eu não estou vendo vocês. Bom, então a senhora Emivon, né, ela nasceu em 1845 e morreu em 1925. Quando Freud começou a atendê-la, ela tinha 40 anos. Então, Freud descreve aqui no caso, logo no início. Em 1º de maio de 1889, comecei o tratamento de uma senhora de cerca de 40 anos, cujos sintomas e personalidade me interessaram de tal forma que lhe dediquei grande parte de meu tempo e decidi fazer tudo o que... Oi? O Oi? slide não está passando. Não? Não, o que você está lendo aí a gente não está vendo. Não? E agora? Isso, Agora aí. está vendo? Tá. Tá? Então tá. Bom, agora para mim é que eu não estou vendo a direito. Deixa eu ver aqui. Vou ter que voltar lá para ver se vocês veem, porque desse jeito não dá para me ler por aqui. Vamos lá. Não dá para tirar a gente, deixar só você e a... Então, eu não sei fazer isso não, viu, Rita? Hum. A gente tinha um monitor, mas ele não está dando, não está podendo vir. Deixa eu pôr novamente aqui. Eu sei. Oi? Nesses 3 pontinhos, Ah, tem uma opção que é alterar layout, e aí tem uma segunda opção, tela cheia. Será que se você colocar a tela cheia nos slides, não fica mais fácil para você fazer a leitura? deixa eu ver. Então, é, aqui nem tá a tela cheia, deixa eu ver. Não aparece aqui, o Kátia, eu vou ter que pôr também não. Acho que vai ter que ser daquele jeito mesmo. Bom, vamos ver. Mas aí não aparece, tá vendo? Vou tentar novamente daquela forma, como estava fazendo, né? É por causa do seu Meet, né? Agora vocês estão vendo? Sim, está aparecendo os slides. Tá. Apareceu essa que eu estava lendo? Kátia, está aparecendo? Tá aparecendo. Dá para vocês lerem, acompanhar comigo? Sim. Tá? Então tá. Então, ao invés de pôr tela cheia, eu vou deixar assim, ok? Bom, então, continua Freud. Era histérica e podia ser posta com a maior facilidade num estado de sonambulismo. Ao tomar ciência disso, resolvi fazer uso da técnica de investigação sobre hipnose, de Breuer, que eu viera a conhecer pelo relato que ele me fizera do bem-sucedido tratamento de sua primeira paciente. Vocês lembram da Ana O. Essa foi minha primeira tentativa de lidar com o método terapêutico. Então, ele era muito sincero, né, o Freud. Então, aí ele escreve, né, continua escrevendo aqui, que ela era viúva, tinha 2 filhas, e não, a análise durou 2 semanas, eu achei que fosse 6, 2 semanas. E ele faz
uma observação interessante. O que a paciente me dizia era perfeitamente coerente e revelava um grau inusitado de instrução e inteligência. Então, naquela época, né, as mulheres não tinham assim essa abertura, né, para estudar, ler, né, e percebeu que ele era uma mulher inteligente e tinha instrução, que era uma coisa rara naquela época. Aí ele escreve: estava ainda longe de tê-lo dominado. De fato, não fui bastante à frente na análise dos sintomas, nem o segui de maneira suficientemente sistemática. Talvez possa apresentar melhor um quadro da condição da paciente e a conduta clínica, reproduzindo as anotações que fiz todas as noites durante as 3 primeiras semanas de tratamento. Então não era 2 semanas, era mais mesmo. Então, vocês veem que interessante, né? O Freud ele era muito cuidadoso. Como ele estava fazendo uma investigação científica, ele anotava todas as noites, as primeiras semanas do tratamento da MVO. Onde quer que a experiência posterior me haja proporcionado melhor compreensão, eu a incorporarei em notas de rodapé e comentários intercalados. Isso aqui também é um outro aspecto do Freud, assim, muito cuidadoso, né? Principalmente nessa tradução da Imago, aqui também nós vamos ver, né, na tradução da Autêntica, que aparece os comentários, né, do Freud, que eles vão colocando também, só que no texto, não é como na Imago, que vai colocando as notas de rodapé. Mas essas notas de rodapé são muito importantes ser lidas, porque ele vai e ele volta, né? No caso que ele estudou na época. E tem umas que é a folha toda, né? Achei interessante aqui. Faz tipo uma revisão mesmo do caso. Parece até que é mais importante ler as notas de rodapé do que... É porque ele ia fazendo uma elaboração do caso. Porque como ele continua estudando, eu peguei assim um pouco dos textos dele hoje, coloquei aqui no slide para vocês verem, porque aqui ele estava questionando assim, qual era a origem do sintoma, né? Ele queria saber como que surgiu o sintoma, qual que era o sentido do sintoma para cada paciente, por que aquele sintoma, né? Então ele vai progredindo nos seus estudos até 1939, né? Falando sobre isso. Então vamos continuar mais um pouquinho. Se vocês quiserem que eu paro também, pode falar, tá, gente? Bom, então ele ficava muito preocupado, né, em escrever esses detalhes, porque é importante mesmo. Aqui nós vamos deparar, né, na primeira folha do caso aqui do livro, ele vai relatar o que aconteceu na primeira entrevista. Então, vocês estão vendo que o Freud era muito preocupado com a questão também do diagnóstico diferencial. Ele fazia as entrevistas para depois começar o tratamento. E logo de início ele falou que na entrevista com ela, ele pôde aplicar o método da hipnose. Mas na frente ele vai mostrar que não foi bem sucedido com esse método e que ele tinha desistido. Né? Então ele relata: 1º de maio de 1889. Essa senhora, quando a vi pela primeira vez, estava deitada num sofá com a cabeça repousando numa almofada de couro. Parecia ainda jovem e as feições eram delicadas e marcantes. O rosto tinha uma expressão tensa e penosa. As pálpebras estavam cerradas e os olhos baixos. A testa apresentava profundas rugas e as dobras nasolabiais eram acentuadas. Então, você vê que, além da escuta que ele estava em relação àquela paciente, ao discurso da paciente, ele também fazia as observações médicas, né? Porque aqui ele está falando de um exame
né, de visual clínico que ele fez da paciente. Então, ele era muito cuidadoso nesse sentido. Ele continua falando sobre essa primeira entrevista. Falava em voz baixa, como se tivesse dificuldade, e a fala ficava de tempos em tempos sujeita a interrupções espásticas, a ponto de ela gaguejar. Conservava os dedos firmemente entrelaçados e eles exibiam uma agitação incessante, parecida com a que ocorre na tetose. Havia frequentes movimentos convulsivos semelhantes a tiques no rosto e nos músculos do pescoço, durante os quais alguns destes, especialmente o externo climastoideu direito, se tornavam muito salientes. Ele usava todos os conceitos da medicina. Além disso, ela interrompia com frequência suas observações, emitindo um curioso estalido com a boca, um som impossível de imitar, né, que depois, mais na frente, né, do texto, ele vai dizer que esse estalido, né, que ela emitia da boca, que lembrava um galo, né, que ele chamava de galo da serra. Ele vai escrever isso aqui na nota de rodapé. Então, você imagina uma cena dessa, né, um médico observando isso na paciente. A cada 2 ou 3 minutos, ela de súbito se calasse, contorcesse o rosto numa expressão de horror e nojo, outro sintoma que ele observa, né? Estende-se a mão em minha direção, abrindo e entortando os dedos, e exclamasse numa voz alterada, carregada de angústia. Fique quieto, não diga nada, não me toque. É provável que estivesse sob a influência de alguma alucinação recorrente de natureza apavorante e que, com essa fórmula, estivesse mantendo afastado o material intromissivo. Essas interpolações chegavam ao fim tão de súbito quanto começavam e a paciente retomava seu relato anterior, sem dar continuidade à sua excitação momentânea e sem explicar ou pedir desculpas por seu comportamento. Provavelmente, portanto, sem que ela própria notasse a interpolação. Então, aqui é que nós temos que parar, né, e ver, né, que interessante. Ele estava como médico e como psicanalista já, porque ele estava escutando, tentando escutar o discurso dela. E foi tentar fazer aquela técnica da hipnose que ele tinha aprendido lá com o Breuer, mas ele viu que não deu certo. Mas na frente do texto, ele vai perguntar para ela, pedir para... Todas as vezes ele perguntava, né? Mas nas últimas sessões, ele pergunta para ela qual que era o sentido dela falar para ele, não fala nada, não me toque, fique quieto. Aí ele pergunta para ela se tinha a ver com a fobia dela pelos animais, porque ela falava de uma fobia com animais. Aí ela fala que tinha, mas que achava que não era só isso, e ele também ficou nessa incerteza. Aí ele vai escrever aqui mais no final, de que realmente não era isso, né? Que tinha alguma coisa ali. Porque naquele momento, olha que interessante, né? Ela estava fazendo uma atualização de uma realidade psíquica do inconsciente. Então, a transferência já estava instalada, né? Porque quando ela fala para ele, ficar quieto, não fale nada, cala a boca, ela queria, falando para ele como analista, né? Porque ela queria falar, e para ela também como cliente, tipo, eu preciso de falar, né? Então, eu preciso de estar livre para falar, é como se ela estivesse dizendo isso para ele. Bom, aí o Freud, ele, além de atendê-la, né, com hipnose nesse início, e de ficar, né, fazendo as perguntas, vocês lerem aqui, vocês vão ver isso, né? Ele também
indicava medicamento, né, banhos, massagens, mas ele viu que isso não estava trazendo nenhum efeito, né? Ele vai dizer que a hipnose, né, não trouxe nenhum efeito. A única coisa que foi boa a hipnose é para verificar que realmente existiam traumas, existiam algumas coisas que estavam fora da consciência. Então, aqui ele já está trazendo, introduzindo o conceito de inconsciente e também de transferência, né? Aí ele continua falando, né, assim, que quando ele fala aqui, ó, como notei que ela às vezes ainda gaguejava, ao narrar-me essas outras coisas, que ela estava falando dos medos, das brigas com o irmão na infância, do pai doente, que ela cuidava do pai, né? Ao narrar-me outras coisas, perguntei-lhe mais uma vez de onde provinha a gagueira. Isso já estava numa quinta, sexta sessão. Aí nenhuma resposta. Aí ele pergunta: a senhora não sabe? Ela fala: não. Por que não? Por que não? Porque não posso saber. Olha que legal a resposta dela. Por isso que depois a gente vai saber que você nunca faz essa pergunta para o paciente, né? Porque o paciente não sabe mesmo, não é? Não é assim que ele vai dar conta de saber, né? Porque o saber inconsciente está fora do alcance da razão, né? Então, aqui você vê assim que ele estava tentando entender, mas ainda não tinha realmente a escuta de um psicanalista, né? Aí ela responde para ele, por que não posso saber? Com muita raiva, ele relata aqui. Aí ele escreve, essa declaração me pareceu ser a prova do êxito de minha sugestão, mas ela me expressou o desejo de que a despertasse da hipnose, e assim o fiz. Então, mesmo depois que ela pediu para ele parar de fazer hipnose, ele ainda tentou fazer de novo, né? Ele ainda não estava, assim, convencido de que não era uma boa fazer hipnose nela. Aí, depois de várias sessões, ele foi deixando, né, de fazer a hipnose e pediu para ela falar livremente. E aí ela foi falando. Então, são várias páginas, né, que ele escreve com detalhes sobre essa mudança, né? E aí ele continua implicado com esse sintoma da gagueira, do estalido, porque vocês veem aqui já nesse momento, né, o Freud dando a importância para a questão da linguagem, né, porque ele via que tinha uma falha na linguagem, na comunicação dela, através da linguagem, e que esses sintomas tinham a ver com a questão disso que estava além da consciência. Bom, aí ele continua mostrando, né? Aí, mais no final dos atendimentos, ele relata aqui que ele ainda insistiu para ela ser hipnotizada. Aí ele disse assim, quando ele falou para ela que ia hipnotizá-la novamente, ela ficou enfurecida e outra vez falou para ele, fique quieto. A minha primeira tentativa de induzir a hipnose cerrou os punhos e exclamou, não deixarei que me aplique nenhuma injeção antipirética. Prefiro ter minhas dores. Não gosto do doutor fulano porque ele é antipático, porque ele ficava forçando ela a tomar algumas injeções lá no sanatório que ela ficou internada, né? Bom, e aí ele vai relatando, né, a continuação do trabalho, e sempre ele insistindo para hipnotizá-la, e ela resistindo. Então, isso foi ótimo, né? Então, ela mostrou para o Freud que ela podia continuar falando sem essa hipnose. Bom, aí ele vai contando que foi ficando escassas, né, as sessões com ela,
e alguns dos sintomas tinham desaparecidos, e ele chegou à conclusão de que os sintomas psíquicos em nosso atual caso de histeria, em que havia muito pouca conversão, podem ser divididos em alterações de humor, angústia, depressão e melancolia, fobias e abulias, inibições da vontade. As duas últimas classes de perturbação psíquica são consideradas pela Escola Francesa de Psiquiatria como estigmas da degenerescência neurótica, mas, em nosso caso, verifica-se que foram suficientemente determinadas por experiências traumáticas. Então, aqui o Freud já estava falando de que se o sujeito, né, tivesse aqueles tipos de sintoma, é porque teve algumas experiências traumáticas. Essas fobias e abulias eram, na maior parte, de origem traumática, como mostrarei com detalhes. Aí depois ele vai falando, né, desses problemas que ela teve lá com o pai, dela cuidar do pai quando doente, das brigas com o irmão, do desejo e a fantasia dela pelo cunhado. Então, ele vai trazendo a questão da sexualidade. Aí ele começa a perceber que, além dos traumas, tinha algo do sujeito ali, né, da subjetividade dela, que era independente dos traumas possíveis que ela teve, né, desses contatos corporais com esses homens, no caso do pai, no sentido dos cuidados com ela, das fantasias dela com o cunhado, etc. Que mais que ela vai, que é importante aqui? Bom, aí quando mais no final, né, da análise dela, aí ele realmente começa a questionar sobre a questão do hipnotismo. E ele realmente começa a perceber, né, assim, fica mais claro ainda para ele que não vai mais usar a hipnose, que os pacientes poderiam falar sobre esses traumas, esses conflitos, as angústias, né, que apareciam. Bom, o caso é muito longo e é muito interessante, vale a pena você, eu estou só instigando assim para vocês lerem depois. Porque o Freud, ele, depois desse caso, né, ele começa também, ele perguntava sobre os sonhos para ela. Aí ele começa a valorizar sobre os sonhos, né, e logo em 1900 ele escreve sobre o trabalho dos sonhos, que foi traduzido como interpretação dos sonhos, e ele vai mostrar ali também sobre a preocupação dele com a questão da sexualidade, né, e já vai falar sobre o Édipo, ele já vai usar o mito do Édipo para falar sobre esse além da consciência, e também vai mostrar a importância dessa formação dos sintomas, né? Como que se formam os sintomas? Qual que é a relação dos sonhos e dos sintomas? Então, ali já nasce a semente de que o inconsciente, para ser representado na nossa consciência, ele tem que vir de algumas formas. Aí ele vai demonstrar que o sintoma era uma das formas, né? Que é como se fosse uma metáfora, e o sonho também era uma outra forma de dizer sobre o nosso inconsciente. E aí, logo, ele já escreve os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, para fazer essa associação, né, da sexualidade, das pulsões, do complexo de Édipo, na infância, né, como que isso se organiza, e como que vai formando os sintomas e outras formações do inconsciente. E mostrando a singularidade disso, né? Isso que foi muito lindo, assim, desde o início da obra do Freud, o cuidado que ele teve com a singularidade do sujeito que ele atendia, né? Que existe uma estrutura de linguagem ali, universal, uma estrutura de organização psíquica,
mas tem uma singularidade em cada manifestação do inconsciente, tem uma história. Isso eu acho fantástico, né? Na obra do Freud, desde esse início, ele vai mostrando que o sintoma tem uma história. Ele não aparece de qualquer jeito. O sonho tem uma história. Também não aparece de qualquer jeito, em qualquer momento, né? E todos os outros, as formações, os xistes, os atos falhos, né? Tudo tem uma história. A hora que você pede para o paciente associar, ele vai atualizando alguma coisa dessa história. Então, isso é algo assim que o Freud traz desde o início, né? Você lendo os casos, esses detalhes, né? Que foi construindo a psicanálise. É muito lindo, assim, eu acho, essa ação, essa sabedoria do Freud, né? Nesse sentido aí. Bom, então vamos lá fazer uma passagem. Quer comentar alguma coisa do caso? Porque a gente vai costurando agora com a teoria. Eu só queria recordar aqui, ver se eu estou errada. Porque quando ele começou esse caso, ele já tinha ido lá para Charcot, já tinha feito aquela experiência lá com o Charcot, já, né? Porque Já, ele já tinha, né? porque Já aí tinha. ele consumou mesmo, falou, olha, não vou mexer mais, né? Ele já tinha Aí ele aquela realmente expectativa abandona a toda. hipnose, né? É, aham. Porque com Breuer, ele e a Ana O, ele descobriu muito sobre a questão da neutralidade, a necessidade né, de se precaver, foi mais isso, Da né? abstinência do A analista, abstinência, né? isso, a abstinência do E analista. apostar na transferência. Isso. Porque o Freud, desde o início, ele percebeu que tinha algo que o sujeito trazia para o médico, no caso, para o médico, ele fala do médico ainda, né? Que era algo que aconteceu na história do sujeito. Então, Uhum. que ele trazia aquilo para a relação atualizada com o médico. Algum acontecimento lá na infância, né? E aquilo era representado na relação com o médico. E aí ele vai mostrar que nessa história do sujeito, né? O sujeito atualiza as coisas infantis, né? Suas emoções, seus desejos, suas necessidades, suas demandas. Então, algo vai atualizando ali na relação com o médico. Por isso que depois ele vai criar isso como uma técnica, né? A abstinência do desejo do analista. Não que o analista vai ficar sem desejo, não é isso, né? Mas você tem que abster-se do seu desejo. Porque vocês viram que o desejo do Freud qual que era ali, né? Atendendo a Amy Von. Era de fazer qualquer coisa para ajudar ela, né? Era hipnose, era sugestão, era hidromassagem, era remédio, era fazer com que ela respondesse a pergunta racionalmente, não era? E Aí, estava pensando nela, né? No exato, crescimento dela, é, investindo na subjetividade dela, né? exato, mas assim, ele estava forçando a barra, podemos dizer assim, porque ele ainda não tinha percebido a importância de que ela tem que falar e ela tem que dar conta disso, né? Não adianta ficar forçando a barra. Eu sim. Oi? Mas assim, quando Freud coloca assim do analista abster do seu desejo, é do seu desejo enquanto sujeito, né? Porque o desejo do analista é o desejo que aconteça uma análise. Uma análise, E exatamente. era o que acontecia com ele, né? Ele estava buscando criar a psicanálise. Exato, porque aí nós temos o do e o de, né? O desejo do analista e o desejo de analista, né? Aí, no caso, é o desejo de analista, De analista, né? De que a análise aconteça, né? e a análise aconteça, exatamente. Você fez uma boa observação, Kátia. Bom, então vamos. Mais alguma observação, Carolina? Quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Você já atendeu alguns casos assim, tipo a MVO? Oi? Você já atendeu algum caso tipo dos sintomas da MVO?
Não. Não? Ô, gente, eu vou contar uma coisa muito interessante que aconteceu essa semana, né? Eu preparando aqui para a gente discutir sobre o caso da Emily Von, e você acredita que apareceu uma paciente com um sintoma muito parecido com a Emily Von? Depois que a paciente saiu, eu falei assim, gente, eu não acredito que ainda existe sintoma desse tipo, né? Ela não instalava assim, né? Porque pelo que o Freud conta, é tipo assim, ó, que a Emily Von fazia, né? Essa paciente fazia um barulho como se fosse um pato, e fazia assim com a cabeça, ó. Aí eu achei que ela estava me fazendo uma gozação, assim, né? Eu falei assim, será que ela está tirando com a minha cara, né? Aí a hora que eu assustei, assim, ela contando uma coisa interessante da vida dela e tal, de repente ela virou assim para a direita e fazia assim com a boca e voltava, aí parava. Aí voltava a falar o que ela estava falando, sabe? Isso na primeira entrevista. Eu fiquei imaginando o Freud, o aperto que ele passou com ela instalando lá. Mas, nossa, Freud, muito obrigada que você já atendeu um paciente assim, então eu vou dar conta dessa aqui, né? Referência. Não sei se ela vai continuar. Eu fiz uma entrevista com ela, depois eu conto a sequência para vocês. Mas aí você tem que abster, né, Kátia, do desejo do analista, no sentido assim, né, de você como sujeito e um ser humano, porque dá vontade de rir, né, que ele provoca um xiste na gente, porque é uma coisa estranha, né? E aí você abstém daquilo, né, escuta o paciente e vamos ver o que significa aquilo, né, porque aquilo é daquela paciente. E ela não falou disso. Eu também não perguntei, claro, né, porque o Freud já nos disse aí atrás que tem que deixar o sujeito falar, né? E aí vamos aguardar para ver se ela vai conseguir falar. Mas eu percebi nesse gesto dela, na hora que ela voltava, é aquilo que o Freud fala, assim, é como se a pessoa estivesse alucinando. Não parece que ela tem, assim, realmente não está no campo da razão. É algo que se manifesta fora do campo da razão. Né? É o inconsciente ali instalado naquele momento e depois ele desaparece de novo, né? Ele volta, faz um retorno. Então, vamos ver o que ela vai falar sobre isso se ela voltar, né? Eu tive o maior cuidado de não marcar isso com ela, porque eu percebi que depois que acontece, aí ela faz assim e tal, parece que aí volta, né? Mas eu também achei que não é uma psicose, como Freud também percebeu da Amy Von, né? Mas é um negócio incrível, porque muita gente fala assim, não existe mais histeria como antigamente, não existe mais esses sintomas que o Freud coloca, existe sim, né? Eu atendo 2 médicos que trabalham em pronto-socorro, e eles falam que tem mulheres, principalmente as mulheres, né? Eles falam de mulheres e alguns homens também, que chegam fazendo assim, o petit terri lá no pronto-socorro, como se estivesse desmaiado, a hora que eles falam assim, vamos dar uma injeção, gente, traz a injeção, tá? A pessoa levanta na hora, assim, né? Olha para você ver. Então tem até hoje isso, né? Casos CAPS. Oi? Esses dias no CAPS aconteceu um caso, assim, de uma paciente que ela não foi comigo, foi com a outra psicóloga. Ela estava na sessão e ela chegou num ponto que ficou muito insuportável para ela. E ela meio que simulou ali um passar mal, um desmaio, se jogou no chão, disse que perdeu a força nas pernas, que não conseguia levantar. E aí a psicóloga escolheu ir por um caminho de deixar ela até onde ela conseguiria ir. Uhum. Aí uma super constrangedora, porque ela percebeu que a psicóloga não ia sair dali e que ela não podia simplesmente voltar a si, né, magicamente. E aí elas ficaram uns bons 40 minutos ali naquela situação da paciente deitada no chão, né, tentando uma forma de sair daquela situação. E a psicóloga ali, mantendo, falando, não, fulano, você está passando mal, vamos lá, você consegue. Foi um caso bem, assim, interessante. É.
É complicado, né, essas situações, né? Porque a gente vê isso acontecendo toda hora, não é só em hospital, não. Sim, sim. E outra coisa também que você falou dos tiques, né? Lá no caso, nós temos uma paciente também, ela não é psicótica, mas ela tem tiques. Só que pela sua explicação, eu acho que não é a mesma coisa. O tique, os movimentos involuntários, o dela é no rosto. É, Que não é algo inconsciente, ele não entra nessa questão, né? geralmente, né, o tique é uma manifestação do inconsciente também, é um sintoma, Uhum. a não ser aqueles que têm um problema neurológico, porque existe, né? Não O tipo tem. de síndrome, né, que tem esses tiques, de entortar o pescoço, de fazer movimentos assim compulsivos no olho, no rosto, né? Eu tive, foi uma professora, acredita, num curso de especialização que eu fiz, que estava estudando sobre TDAH, né? Hum, Especificamente sobre isso. Menina, mas era dificílimo assistir a aula dela. uhum, No início, teve alguns alunos que às vezes até não conseguia, sabia de ver o que ela fazia. Mas uhum. e ela deu aula para nós, mano, daquele jeito. Nossa. Mas Com, ela com, teve algum problema neurológico ou era um tique? não tem, era mesmo Era um emocional. Ela tique. falou para nós que tentou fazer terapia, mas não fez efeito. Hum, Ficou daquele jeito, mas ela tinha essa modificação facial, sabe? Ela fazia tanta careta, sabe? uhum. E colocava o lábio para frente, o olho às vezes entortava, era difícil. Nossa, deve ser difícil ter aula assim, realmente. É um grande aprendizado. Você aprendeu mais com ela do que com a aula, não é? E assim, é como. Fixa, não tem jeito, né? Você fica prestando atenção naquilo. É, É muito complicado, muito difícil. como diz o Freud, é um estrangeiro em si mesmo, né? É, Lembra quando uma ele fala do questão, estranho naquele texto, né? Por é, isso que a gente ri, porque a gente tem alguma coisa daquilo também, né? Na nossa infância, alguma coisa estranha tem ali. é. Ele vai falar sobre isso também. Vamos continuar aqui. Bom, então eu vou retornar lá no início para a gente agora falar sobre a teoria. Bom, então, o Freud, a partir desses casos iniciais, ele começa a construção da psicanálise, preocupado, né, estudando sobre os sintomas, observando, e observando também que existia nesses sintomas muito sofrimento, desprazer, e aparecia também muita angústia, principalmente quando ele faz aquela análise do caso Hans, em 1905, né? Ele percebeu que ali tinha muita angústia, que o sujeito criava o sintoma para aliviar aquela angústia. E também outro conceito que ele vai, né, outras formas, né, dessas manifestações é a repetição e a compulsão. E sempre ele estava preocupado com qual que era a ligação, né, desses traumas que os pacientes falavam, né, relacionado com os sintomas, e qual que era a questão da sexualidade aí. E aí ele começa, né, a escrever sobre isso. Aí nos estudos sobre a histeria, ele já faz né, vários textos apontando sobre isso, na interpretação dos sonhos, né? E naqueles textos depois que ele vai falar sobre as formações do inconsciente e prossegue, né? Então, ele vai mostrar o seguinte, que ele tinha uma preocupação, o que se repetia ali quando o sujeito apresentava aquele tique. Por exemplo, no caso da Amy Von, por que ela repetia aquilo? Ela
ela ficava como se ela ficasse fora de si, né, como se fosse uma alucinação, e aquilo era tinha uma repetição, né, e às vezes de uma forma compulsiva, repetia de uma forma compulsiva. Então, nesse sentido, ele também levanta a questão, né? Se trazem sofrimentos, por que que a pessoa não consegue dar conta disso? Aí ele começa a ver que realmente não era algo racional, né? Entre 1892 e 1895, quando ele fez os estudos com Breuer, eles observaram, né, em suas pacientes que havia uma repetição significativa através da linguagem. Não só pelos sintomas, né, mas algo que escapava da linguagem. Por exemplo, o estalido da Anne Mivon, né, os pensamentos, né, e tudo isso trazia sofrimentos. No capítulo 7, sobre os sonhos, ele apresenta o esquema do aparelho psíquico e informa, lá, né, no capítulo 7, que o recalcado retorna compelido por uma força demoníaca. Então, para ele, essa força da compulsão à repetição era como se fosse uma força demoníaca. Então, enquanto a pessoa não elaborasse, né, isso que estava recalcado, enquanto o sujeito não dava uma nova significante, uma nova significação para aquilo vinha como uma força demoníaca. E aí o Freud, ele traz essa questão do sintoma e da repetição para uma dimensão clínica. E ele começa a perceber, né, quando ele perguntava, né, para os pacientes de alguma memória sobre a sua história, né, a partir de alguma palavra que o paciente falava, então o sujeito não recordava. Aí ele fala que se não recordar e repetir sem o saber era uma maneira de tentar atualizar algo que está recalcado. Então, ele já vai falar dessa atualização do recalcado. A elaboração permite, pela via da transferência, superar a repetição. Isso ele vai falar em 1914. A repetição faz obstáculo à rememoração. Então, a repetição também, ela entra como uma resistência de mudança, né, de mudança de posicionamento do sujeito em relação àquilo que traz sofrimento. Mas, como ele fica naquela compulsão e repetição, não há mudança, porque não é a elaboração. Tem um texto do Freud que é muito interessante, de 1917, que ele vai escrever o seguinte: os caminhos, vocês estão vendo que ele vai seguindo, né, os estudos sobre os sintomas, sobre repetição, sobre o sofrimento, né, do sujeito. Então, Freud escreve: pelo caminho indireto, via inconsciente e antigas fixações, a libido finalmente consegue achar sua saída até uma satisfação real, que ele fala do real aqui no sentido da realidade, embora seja uma satisfação extremamente restrita e que mal se reconhece como tal. Então, ele fala assim, né, que se o sujeito dava conta de falar sobre aquilo, de alguma fixação, ele conseguia ter algum prazer com aquilo, mas algo assim, muito pequeno ainda, né? Continuando o mesmo texto, ele vai dizer o seguinte, que de algum modo o sintoma repete essa forma infantil de satisfação, deformada pela censura que surge no conflito, via de regra, transformada em uma sensação de sofrimento e mesclada com elementos provenientes da causa precipitante da doença, que ele ainda chama de doença, né? Mas olha que interessante, de algum modo, o sintoma repete essa forma infantil de satisfação, deformada pela censura que surge no conflito, via de regra transformada em uma sensação de sofrimento e mesclada com elementos provenientes da causa da precipitação da doença. Vou dar uma paradinha aqui para a gente discutir.
Mas olha que interessante que é isso, né? Que o Freud está percebendo aqui em 1917, que tinha alguma coisa ali que o sujeito trazia naquele sintoma que tinha a ver com alguma experiência da sua infância, né? Aquele momento que a libido ainda era muito infantil, que as demandas eram infantis, e aquilo ficou fixado, né? Aquilo foi recalcado e está fixado lá. Por isso que ele vai mostrar para nós que toda neurose tem uma fixação no infantil, né? Que os conflitos neuróticos, que é uma das características da neurose, é essa fixação no infantil. Uma vez, lembrando aqui de um caso clínico que eu achei muito interessante, como o nosso grupo é fechado, eu posso trazer para vocês. O rapaz que eu atendi, ele falava assim, na sessão, eu estou com muito medo, eu tenho muito medo. Aí eu perguntei para ele, medo de quê? Ele falou assim, a senhora vê, né? Eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não sou, por causa desse medo. Eu falei assim, mas você ainda não me falou medo de quê que você tem? Eu falei assim, tudo eu acho que eu vou ter sucesso. Nada na minha vida eu vou ter sucesso. E minha mãe me fala assim, você tem uma vida muito boa, você teve uma criação maravilhosa, só estudou em colégio bom, né? Você teve tudo que você queria, hoje você já é formado, já tem seu apartamento, já tem seu carro, e não sei o quê, parari, parará. E falou assim, mas então, eu tenho tudo isso, né? Minha mãe está certa, só que eu tenho medo. E aí eu pensei, se eu insistir de novo com medo, não vai virar o negócio, né? Não vai. Assim, então, né? Lembrei do Freud, que ele falava uma coisa muito interessante. Sempre você deve pedir à pessoa para exemplificar. Porque quando você nomeia algum objeto ou algum fenômeno relacionado ao medo, esse medo vai ser diluído. Por quê? Porque aquele medo foi estruturado também um dia pela linguagem, né? Ou por um gesto, pela palavra, por um som, ou, né? Alguma coisa teve ali naquela estrutura da linguagem que afetou aquele sujeito naquele momento, né? Aí eu pedi para ele dar um exemplo do medo, porque eu não estava entendendo que medo que ele estava falando. Aí ele falou assim, só para a senhora ver, eu tenho só namorada bonita, até hoje só arranjei namorada bonita, mas não dá certo com essas namoradas, porque elas são muito chatas, mulher bonita é muito chata. Aí ele faz uma outra, né, uma outra leitura. Fala assim, e se você tem medo delas, é por elas serem bonitas? Não, é porque elas são muito chatas e eu quero, né, não quero ficar com elas, sempre eu termino o namoro, e elas ficam pegando meu pé, faz barraco para outras mulheres ver e me expõem, eu morro de vergonha disso. Aí ele vai contando assim, né, que e aí eu lembrei, né, da palavra vergonha, né? Assim, vergonha? Mas não é ela que faz o barraco e você que tem vergonha? Então, aí você percebe uma certa identificação com essas mulheres bonitas, né? Aí ele se equivoca aí nesse imaginário das mulheres bonitas. Aí eu perguntei para ele assim, quando você era criança, que mulheres bonitas que existiram na sua infância? Nossa, eu tinha uma babá. Aí ele vai contar da babá. Gente, é muito interessante. E a babá fazia tanta sacanagem com ele, a gente, né, nunca imagina que com os meninos isso acontece também, né? Sei que essa babá fazia mil sacanagem com ele, né? Literalmente, assim, pegava no piruzinho dele, fazia o piruzinho ficar duro, e batia no piruzinho. Agora você se vira com isso, porque para mim isso é muito pequeno. Olha para você ver o medo que ele está tendo agora, né? A angústia da castração, a questão edípica, né? Então, elas sacaneavam com ele, né? E era mulher, uma delas era muito bonita, ele conta. Deve ser essa que molestou ele, né? Que ficava molestando ele. E ele não tinha raiva dela,
mais ela sacaneava ele. Agora, dessas namoradas, ele morre de raiva. Então, alguma coisa do infantil atualizou ali, né? Nessa escolha de uma namorada hoje. E ele não dá conta de fixar um namoro, assim, de ficar muito tempo com uma namorada, não dava conta, né? Sempre ele trocava de namoradas, e sempre mulheres bonitas, e ele fala essa palavra, e sacanas. Então, você vê que está repetindo algo aí do infantil, né? Daquela experiência infantil que ele teve. Ele ficou no gozo, né? Que depois o Freud vai falar. Que o sujeito goza, então ele repete. E o Freud vai falar em 1920 que a repetição, né, do gozo, esse gozo que repete, está mais para o desprazer do que para o princípio do prazer. E aí que ele vai entrar com a questão da pulsão de morte. Né? O Freud vai... Tem um texto aqui muito interessante, vou mostrar para vocês. Bom, então eu achei isso aqui muito interessante, porque também os sintomas da MVO mostram isso, né? No mesmo texto, Os Caminhos da Formação dos Sintomas, chama a atenção para a importância assumida pela fantasia na formação dos sintomas. Olha que interessante que ele vai falar em 1917. Todos os objetos e tendências que a libido abandonou ainda não foram abandonados em todos os sentidos. Tais objetos e tendências, ou seus derivados, ainda são mantidos, com alguma intensidade, nas fantasias. Assim, a libido necessita apenas retirar-se para as fantasias, a fim de encontrar aberto o caminho que conduz a todas as fixações recalcadas. Olha que fantástico isso que ele está falando, né? Então, sempre fica algo daquela experiência, e o que o sujeito leva para a fantasia, mas retorna em forma de sintoma. Porque se aquilo não foi elaborado, né, esse caminho fica aberto para né, das fixações recalcadas. Né? Então, é muito interessante isso aí que ele está falando. Por isso que é muito importante, né, pensando nisso aqui... Opa, desculpa. Que sempre a gente tem que perguntar mesmo os detalhes da história do sujeito na hora que ele traz isso. Né? Então, na hora que a Amy Von traz aquela coisa do estalido, da fobia com os animais, né? Ela fala de ratos, de vários animais que o irmão jogava em cima dela, etc, etc. É muito importante você ter a paciência para tentar ajudar o sujeito a retornar na cena, né? Não na cena, que nunca vai ser possível, mas ir nomeando aquela cena. A questão é essa, né? Que o Lacan depois vai falar que toda a estrutura do inconsciente, a estrutura psíquica, uma estrutura de linguagem, então é muito importante o sujeito ir renomeando a cena, porque a cena em si nunca mais vai retornar, mesmo porque o que ficou da cena é uma representação, né? Mas à medida que o sujeito vai falando, aquilo que era impregnado ali no sujeito, né, na psique do sujeito, aquilo vai sendo dissolvido, né? E o Freud vai falar no final dos estudos dele, né, depois Lacan também retoma isso, que sempre o sintoma não vai ser totalmente diluído, sempre vai ficar um resto do sintoma. Mas não tem importância, você pode criar com esse resto. Né? Você pode dar uma nova significação para ele, uma nova invenção. Então, é isso que é o pulo do gato da psicanálise, né? Aí Freud conclui nesse texto, né? Assim, de uma forma bem resumida. Partindo daquilo que agora são fantasias inconscientes, a libido movimenta-se para trás,
até as origens dessas fantasias no inconsciente, aos seus próprios pontos de fixação. Então, à medida que o sujeito vai falando, ele vai voltando atrás e dando novas representações, né? E ele vai mostrar, né, desde a interpretação dos sonhos, que isso é possível ser feito a partir do deslocamento e a condensação. Então, aqui também, né, foi uma grande contribuição do Freud para a psicanálise, né, de mostrar lá na interpretação dos sonhos esse trabalho da linguagem, né, da condensação e deslocamento, que depois o Lacan vai pegar esse trabalho e vai falar sobre a metonímia e a metáfora, né? Mas olha que interessante, e durante todo esse período, o Freud já está fazendo a associação com a questão da sexualidade, a importância dessa relação primária, né, com a mãe, depois o Édipo, né, a separação da criança com a mãe, a entrada dos terceiros, né, as fantasias edípicas, né, que cada sujeito tem a sua. Então, tudo isso ele vai trabalhando junto com essa teoria do sintoma e da fantasia, da repetição, da compulsão, a repetição, né, todo esse trabalho. Então, realmente, o trabalho da construção da psicanálise foi um grande trabalho, né? Vocês querem comentar alguma coisa até agora? Eu sim. Hum? Você falou condensação e Deslocamento. deslocamento. E ele faz, aí depois Lacan faz uma associação com a metonímia. E a metáfora. Então, o Freud vai dizer que o deslocamento é esse deslizamento da palavra, né? Uma palavra associa a outra palavra, uma lembrança associa a outra lembrança, o sujeito vai renomeando a sua história, né? E cada renomeação dessa surge uma nova metáfora, que é um monte de palavras numa palavra só, né? E que a metáfora, muitas vezes, é uma formação do inconsciente, né? Que ela vem em forma de um ato falho, né? De um xiste, ou de um sonho. Bom, então aí o Freud vai descobrir uma coisa muito interessante agora, em relação a isso. Aí veio o famoso texto do Freud, além do princípio do prazer, né, que é um grande avanço, né, dele em relação aos estudos do aparelho psíquico, ele chamava de aparelho psíquico, depois ele chama de estruturação psíquica, que foi considerado como a segunda tópica, né, que ele vai falar sobre a questão do prazer, do desprazer, do gozo, que essa coisa que vai além do princípio do prazer, que é o desprazer, e o gozo, e fala sobre a questão da pulsão de morte, né, também, e vai criar uma nova forma de dizer sobre o aparelho psíquico, que vai falar do eu, do isso e do supereu, e vai mostrar que o supereu é o herdeiro do Édipo, né. Então, nos anos de 1920, Freud esclarece que, em Além do Princípio do Prazer, que há um real de gozo impossível de ser representado, demonstrando assim o caráter problemático da realidade psíquica que se expressa no sintoma. Então, por isso que ele vai falar que tem uma parte do sintoma, né, algo do sintoma que é impossível de ser representado por palavras. Por isso que fica aquele resto, né, que ele chama desse gozo, e vai associar também a pulsão de morte, né, nesse sentido do gozo e da compulsão à repetição, e vai dizer o seguinte, que a pulsão de morte, para Freud, a morte é o que há de conservador e a vida é o trajeto de retorno para a morte. Essas pulsões forçam a repetição.
Então, essa compulsão à morte, né, no sentido de vir uma coisa nova, mas ao mesmo tempo é algo do conservador, né, que é a pulsão de vida, que é o trajeto do retorno, mas o retorno também para a morte. Aí a morte tem um sentido duplo, né, de algo novo, algo se morre para ter algo de novo, e no sentido também da inércia. E essa inércia é que ele vai falar sobre a repetição. Lá naquele texto, em 1926, avançando mais um pouquinho, inibição, sintoma e angústia, Freud esclarece que o sintoma como um sinal e um substituto de uma satisfação pulsional, que permaneceu em estado jacente. Então, o sintoma é uma consequência do processo de recalcamento. E aí que ele vai deixar mais claro ainda que o sintoma é uma formação do inconsciente. Em um outro texto de 1933, que chama Angústia e Vida Pulsional, Freud conclui: parece com efeito que a geração da angústia é o que surgiu primeiro. Olha que interessante. Então, aqui ele está dizendo que a angústia é muito mais primária do que qualquer manifestação de afeto do ser humano, né? E que veio depois, né? E a formação dos sintomas é o que vem depois, como se os sintomas fossem criados a fim de evitar a irrupção do estado de angústia. Olha que sabedoria do Freud, e é isso mesmo, né? A angústia é, portanto, uma reação a uma situação de perigo. A reação de angústia sinaliza a presença de uma situação de perigo e é para fugir a essa situação de perigo que se criam os sintomas. Aí ele vai falar do sintoma do Hans, né? Ele volta lá e fala sobre o sintoma do Hans. Que ele estava tão angustiado, né, com a questão das diferenças sexuais, da castração simbólica e da castração corporal também, né? Porque era falado para ele, para de pôr a mão no pipi, que senão você vai... nós vamos arrancar seu pipi fora, lembram disso? Que a mãe fala, né? Ela, quando a irmãzinha nasceu, lembra do caso do pequeno Hans? Então, quando a irmãzinha nasce, né? A mãe falava para ele, para de pôr a mão no pipi, senão eu vou arrancar seu pipi, né? Vou cortar seu pipi. Então, toda aquela situação e vendo as diferenças, perguntava para a mãe se ela tinha pipi, a mãe era mãe fálica, né? Então falava que tinha pipi, ela também não aceitava a castração, e o pai também muito frágil, não dava conta de pôr o limite para o pequeno Hans, e aí ele cria uma fobia, né, diante dessa angústia toda. Então, o pequeno Hans é um dos casos fantásticos para a gente ver essa angústia, né, ali, aflorada, né, devido à questão da falta de limite mesmo, que ele precisava, né, para dar conta de atravessar, fazer esse atravessamento, né, essa travessia em relação ao Édipo. Bom, lá no Mal-Estar da Civilização, naquele texto que todo mundo conhece, né, que foi publicado em 1932, Freud escreveu que a autonomia e a prevalência da pulsão de morte, para além do princípio do prazer, aparece a face opaca da pulsão de morte, lei para além de toda lei. A pulsão de morte é, em última instância, a responsável pela repetição, fazendo com que se retorne sempre ao mesmo lugar, lugar de sofrimento e desprazer, o qual proporciona uma satisfação paradoxal, para além do princípio do prazer, que faz o sujeito gozar de seu mal-estar, traçando as vias por onde circula.
A necessidade de repetir a mesma coisa é onde se situa o recurso de tudo aquilo que se manifesta no inconsciente, do inconsciente, sob a forma de reprodução sintomática. Então, o sintoma vem, né? E para o sujeito tentar ficar livre daquela angústia, daquela insatisfação, então cria-se o sintoma. Né? Mas, ao mesmo tempo, o sujeito fica apegado à pulsão de morte, né? Naquela coisa da inércia, da repetição. Não dá conta de criar algo novo. Por isso que quando o sujeito vai falar disso, por exemplo, né? Se você pega um paciente excessivamente obeso, né? Eu tive uma paciente que o médico pediu para fazer aquele relatório para ela ser operada. Aí pediu para ir no meu consultório e tal. E eu não sabia que era essa a demanda, né, a princípio. Na hora que eu fui fazer a entrevista com a paciente, ela falou assim, doutor, não ligou para a senhora? Porque eu quero um relatório para me fazer aquela cirurgia, porque eu estou acima de 70 quilos, né? Inclusive, ela não tinha nenhuma cadeira na sala que cabia ela teve que sentar no divã. Aí eu falei com ela, mas qual que é o motivo que você quer fazer a cirurgia? Porque ele falou que eu estou com uns quilinhos a mais. Uns quilinhos a mais. E ela tinha 70 quilos acima do peso dela. E aí eu falei assim, você quer fazer isso para ficar livre desses quilinhos a mais? Ela falou assim, é o único recurso. Ele falou que não tem mais nenhum recurso para me fazer cirurgia. Só que ela não tinha indicação para fazer a cirurgia, porque se ela fizesse a cirurgia, realmente ela podia morrer, né? Mas não é isso, não foi eu que falei isso. O cardiologista que atendeu ela falou para ela, olha, não recomendo essa cirurgia. Realmente, você tem que emagrecer, acho que 50 quilos para cirurgia pode ser bem sucedida. Mas o problema é que ela não dava conta de emagrecer os 50 quilos para fazer a cirurgia. Então, sabe quando você fica com aquele sintoma, né? Ela estava com aquele sintoma ali, numa repetição e compulsão à comida, e não tinha muito o que fazer. Porque o real da carne, como diz Lacan, né? A coisa estava tão tomada, assim, aquela angústia, né? Que levava a essa compulsão, a repetição da comida, estava tão incorporada que não tinha muito recurso. Aí eu falei com ela que, diante do relatório do cardiologista, eu não poderia atendê-la para isso, mas se ela quisesse, né, continuar o tratamento, para tentar ajudá-la nesse sentido, né, que ela tinha que perder alguns, não nesse sentido de perder os quilos, mas para trabalhar, né, o que levou ela a ficar daquele jeito e tal, né, conversei com ela sobre isso. Aí ela tentou ir algumas vezes, mas ela não associava nada à questão da gordura a mais, né? Então, era uma coisa assim que ela usava a comida para sufocar mesmo, assim, é como se ela tivesse paralisada, né? Naquele gozo com a pulsão de morte mesmo. Então, ela estava se matando aos pouquinhos. Parece que negando muito a realidade, né? Totalmente, totalmente. E é muito difícil, né, a pessoa, quando chega nesse ponto. Assim, é o que o Lacan chamou de clínica do real, né, a segunda clínica. Não existe palavras para dar conta de simbolizar aquilo. E aí ela foi mais algumas vezes e desistiu também. Aí eu não sei o fim que aconteceu. Mas tudo que eu tentava assim, fazer com que o discurso vinha à tona era impossível. Então, não tinha trabalho de psicanálise que sustentava aquilo ali. Aí o médico receitou um remédio para ela, para diminuir a ansiedade, né? Ela estava tomando esse remédio e falou que estava melhorando, que tinha perdido um pouco de quilos e tal, mas assim, não associava nada àquela situação. É uma clínica do impossível mesmo, às vezes, né? Difícil. E nos deixa como analista muito impotente, né?
porque como o Freud estava tentando ajudar a Amy Von, você imagina eu tentando ajudar alguém que está com 170 quilos e tinha que estar com 80 quilos, né? Sei lá, 90 no máximo, mas já estava com 150. É difícil, dá muita impotência. Eu sei. Oi? A segunda clínica assim, o sujeito, ele nega o sintoma. Na verdade, ele não nega, né? Ele nem reconhece que tem. Ele nega a realidade, né? Ele nem reconhece essa realidade. Por exemplo, na hora que ela falou assim, eu estou com 70 quilos a mais, o médico falou isso para mim, mas para mim é uns quilinhos. Entendeu? E tem a ver com a psicose? Nesse caso, ainda não era uma psicose. Né? Podemos dizer assim, é próxima à psicose, mas poderia até vir. Talvez se ela emagrecesse, podia aparecer a psicose, né? Eu não sei, porque eu não tratei dela. Mas corri esse risco de que aquele excesso de gordura estava tamponando, talvez era uma possibilidade de uma simbolização para não enlouquecer. Isso pode acontecer. Aí a gente pode pensar essa questão aí da segunda clínica também no caso da drogadicção. Também da drogadicção, né? A pessoa usa a droga para tamponar alguma angústia que tem, né? E se você tirar a droga, ela pode enlouquecer, né? No caso do pessoal, assim, que toma muito remédio, eu esqueci o nome, como que chama? O Hipocondríaco? hipocondríaco. Também a gente pode pensar isso? Pode pensar nisso. Porque é uma clínica muito frágil, né? Por isso que o Freud fala, né, depois, num determinado momento dos seus estudos, que a gente não pode tirar o sintoma. Você pode fazer um trabalho com o sujeito para ele falar sobre aquilo, mas o foco da psicanálise não é tirar o sintoma. Né? Porque se o sintoma é uma representação, ou uma tentativa de representar algo traumático, né, que está lá recalcado, então você não pode tirá-lo. Né? Então você pode fazer um trabalho com ele sem fazer um fórceps, né? Então, quando a paciente me procurou, eu não estava preocupado com os 70 quilos dela, entendeu? Eu queria que ela falasse um pouco da história dela, né? Como que era para ela conviver com aquilo. Né? A única coisa que ela me falou que tinha a ver, assim, com a questão podemos dizer assim, uma questão subjetiva relacionada com a gordura, é que ela tinha um cheiro muito forte e isso incomodava ela. Aí, nesse momento, você pode até pensar que tem um traço histérico ali, né? Porque na histeria é que você preocupa com o cheiro. Mas não dá para saber, porque ela foi 6 vezes só e a gente não continuou o trabalho. Vamos lá mais um pouquinho. Bom, então vamos. Aí Lacan, né, vai falar algo muito importante lá naquele texto, Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. Ele vai falar sobre o sintoma. Então, ele afirma que o sintoma se resolve por inteiro numa análise linguageira, por ser ele mesmo estruturado como uma linguagem, por ser a linguagem cuja fala deve ser libertada. O sintoma é, tal como o inconsciente, estruturado como uma linguagem, porque participa da linguagem e de suas leis. É também fala dirigida ao grande outro, lugar de onde o sujeito recebe o sentido, a significação de seu sintoma, ou seja, sua própria mensagem de forma invertida. Isso Lacan vai falar
em 1953, né? Então, é o momento de 1953 até por volta de 1960, o Lacan acreditava nessa possibilidade de mudança através do campo simbólico. Depois ele começa, né, a trabalhar retorno da Freud, lá Além do Princípio do Prazer, e começa a perceber que nem tudo era fala, que tinha algo desse sintoma que não era falado. Que aí ele começa a trabalhar com a clínica do gozo, né, ligada à compulsão e repetição e à pulsão de morte. Então, ele vai escrever vários textos sobre isso. Desculpa, repete para mim o que você falou aí. Ele, no início, a questão do sintoma, a questão da linguagem, e aí ele acreditava em que mesmo, você falou? Nessa época, entre 1953 a 1960, o Lacan começou a fazer a revisão do Freud, né? Mas ele também já escrevia seus próprios textos. E ele acreditava no potencial do campo simbólico para se fazer análise. Então, ele achava que era possível tudo ser falado, né? Que ele chama de campo linguageiro, né? O campo da fala. A partir de 1960, ele começa a rever isso, né? Aqui nesse texto, a virada principal foi aqui no Seminário 11, né? Que vocês já devem ter lido alguns textos dele, que em 1964 ele começa a distanciar um pouco de Freud, mas não deixando Freud de lado, né? Mas ele começa a implicar aqui alguns conceitos que ele achava fundamental, que o Freud tinha falado, e vai mudando, né? E vendo que nem tudo é possível ser falado e dito, que existe algo desse sintoma, como Freud já tinha nos avisado, que é a questão do gozo, fica fora, né, do campo simbólico. Não tem o que dizer sobre aquilo. Que lá na interpretação dos sonhos, ele já percebeu isso e chamou de umbigo do sonho, né? Lembra? Que nem tudo era representado, né, pelo sonho. Respondi, Rita? Então, é isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Quando o Lacan retorna ao princípio do prazer e vai dizer que, né, que muitas coisas estavam além da significação, né? Muitos traumas e sintomas, né? Em 1961, naquele texto sobre a transferência, Lacan diz o seguinte: o que a experiência analítica nos ensina, em primeiro lugar, é que o homem é marcado, é perturbado por tudo aquilo a que se chama sintoma, na medida em que o sintoma é aquilo que o liga aos seus desejos. Não podemos definir-lhe o limite nem o lugar por satisfazer isso sempre, de alguma maneira, e o que é mais, sem prazer. Então, ele aqui já está falando da questão do que nem tudo dava prazer, né? Que isso é uma coisa que o Freud percebe desde o início, né, da construção da psicanálise. Como que a Amy Vaughan conseguia viver com tantas dores, né, com tantos desprazeres, até nessa fala dela, e ela era uma mulher, assim, ele relata lá no caso, bonita, inteligente, culta, né? Ela casou com um homem mais velho que ela, 40 anos, e logo depois que as filhas nasceram, esse homem morre, e ela foi acusada por algumas pessoas lá daquela sociedade que ela tinha mandado matar o marido para ficar com a riqueza dele, né? Então, ela sofreu muito isso também, né? Tipo um bullying, né? Daquela sociedade aristocrata da época. Bom, estamos chegando ao fim.
Então, para Lacan, o sintoma tem por base a primazia do simbólico, fundada na forma do inconsciente estruturado como uma linguagem, mas isso lá nos anos de 1953 a 1960, né? Em 1962, no seminário A Angústia, no seminário 10, ele diz o seguinte, que o sintoma não está como o acting out, pedindo a interpretação. O que descobrimos no sintoma, em sua essência, não é um apelo ao grande outro, não é o que mostra o grande outro. O sintoma, em sua natureza, é gozo. Aí ele começa a mudar, né, sua teoria em relação ao sintoma. Gozo encoberto, sem dúvida. O sintoma não precisa de vocês como um act out. Ele se basta. É da ordem do que lhes ensinei a distinguir do desejo, como sendo gozo quer dizer algo que vai em direção à coisa, tendo passado a barreira do bem, quer dizer do princípio do prazer. E é por isso que este gozo pode se traduzir por um lust, um desprazer. Então, ele vai falando sobre a questão do desprazer em relação ao sintoma, que nem sempre traz prazer. Bom, então, no seminário 11, ele considera a repetição como um dos conceitos fundamentais da psicanálise, e ele vai considerar também que a repetição tem algo de singular que se repete, mas nunca da mesma forma. Por isso que Freud fala que a repetição não é reprodução, né? Então, não é da mesma forma, Lacan considera isso também. E a repetição demanda o novo, como também a pulsão de morte, né? Neste seminário, ele esclarece que existe uma causa na repetição. Para elucidar este tema, busca em Aristóteles, que divide esta causa em duas formas, psique e automaton. Psique é o encontro com o real, a representação do encontro com o real, dizia Aristóteles. E a repetição é a repetição no registro do real, vai além da cadeia de significantes. Por isso que o Lacan fala que o gozo, né, é algo inominável. Não tem palavras para dizer sobre aquilo que ali se manifesta. É definida como um encontro faltoso. Há uma ligação com o funcionamento da pulsão de morte. Não tem representação, tem uma verdade do sujeito ali que vai além do princípio do prazer. O Psique impulsiona no discurso do sujeito o surgimento de novas significações, diante do retorno da cadeia de significantes produzida pelo automaton. O autômato, né? O automaton não, o autômato, insistência da cadeia de significantes. É como uma rede de significantes situado no registro simbólico, possível de ser trabalhada em análise. Então, Aristóteles achava que a gente tinha esses dois momentos, né, que era representado no sintoma e que aparecia como gozo, né? Então, uma parte era o psique e outra automaton. Um não tinha palavras para dizer sobre aquilo e o outro insistia na cadeia. E é interessante que a gente vê isso mesmo, né? No final de sua obra, sobretudo nos seminários Real Simbólico Imaginário, de 1974, La Symptôme, Lacan define o sintoma como função de letra, F, entre parênteses, X, um signo isolado da cadeia de significantes, uma cifra de gozo, que seria esse X, entre, né, fechado. O objeto, A, resto de gozo inassimilável pela articulação significante, é o centro. O caroço do sintoma, letra de gozo, articulador do inconsciente do gozo. Então, ele vai falar que era como algo assim, aqui seria o gozo, né? Algo que não tem significantes para dizer sobre, mas tinha como se fosse um sintoma, letra de gozo. Esse, sim, poderia articular o gozo com o inconsciente. Bom, então, gente, vamos encerrando aqui, porque
né, o que a gente queria apresentar hoje era para a gente refletir sobre isso, né, em relação à questão do sintoma, da repetição a partir da clínica, né, porque só na clínica é que nós podemos realmente ter acesso a isso, né? Então, eu não sei como é que é para vocês, mas quando eu estudo essa teoria do Freud, do Lacan, eu consigo identificar ali na clínica isso acontecendo, né? Que às vezes, por exemplo, o sujeito vai falar de um sofrimento, ele não vai dar conta de falar, né, de significar todo aquele sofrimento, mas alguma coisa tem uma significação ali, né, tem uma reinvenção, tem uma criação, né? Então, tem a ver com essas falas, com essa pesquisa do Freud e do Lacan, né? E também a gente vê que tem uma coisa da pulsão de morte que é dicotômica mesmo. Tem algo que se cria a partir daquilo, que parece que está morto, ou que morre, né? Mas tem algo que puxa para trás, não é? Aí você vê o paciente indo, de repente ele retorna, né, para o mesmo lugar. Isso. Eu estava lembrando aqui de uma paciente, e agora é que eu fui perceber assim, o quanto o negócio é muito assim, né? E a gente fica impotente diante da situação. Às vezes. Uma história de um pai muito violento, né? Uhum. E de repente casou com um homem, está aí mais de 20 anos que está junto, tem filhos de 13 anos, inclusive o filho está com um sintoma aí de excesso de gordura, né? Um menino com 13 anos, 1,75 m e pesando 120 quilos, Ixi. 13 anos de idade. E ela não consegue sair desse relacionamento, sabe? Cada sessão Uhum. traz isso, a dor e a incapacidade de sair desse ciclo. O marido fala mal dela para a filha, para o filho, para a mãe, para todo mundo, e todo mundo sabe o tanto que está sofrendo, e ela querendo sair desse sofrimento, mas com medo de perder esse status, né, de Segurando casar. ali, né? É, o medo paralisa, né? Está Exato. paralisando ela. Então, é muito sério, isso é muito É, frequente, muito né? Nos sério. relacionamentos conjugais, né? Uhum. Agora tem uma coisa que Freud fala que eu acho assim que nos ajuda muito como psicanalista, né? Nós sabemos de tudo isso, que tem uma repetição através do gozo, né? É uma coisa que vai além do princípio do prazer, que traz mais sofrimento do que prazer, mas ele diz o seguinte, que o analista sempre deve fazer parceria com o inconsciente, né, do analisando. Então, se você faz parceria com o inconsciente, você vai estar do lado na transferência, né? Um lugar do analista é um lugar do sujeito que vai fazer um corte para que isso, né, esse desejo apareça, ele vai instigar para que o desejo apareça, né? Então, por isso que a gente corta a sessão antes, na hora que o sujeito fica repetindo muito, ou então faz um jogo de palavra com as palavras do paciente, né? Então, você tem que fazer uma parceria com aquilo que você acredita que está ali recalcado, e que ainda não veio à tona, ainda não teve palavras para representar aquilo. E aí a gente tem que ser persistente, né? Insistente. Por isso, quando eu vejo que o analisando está assim, resistindo à análise, falta e etc., eu ligo. Eu ligo e falo assim, ó, vem aqui para a gente falar disso. Às vezes a pessoa volta para falar e daí fica mais um tempo na análise, né? Então, nós, analistas, temos que ser insistentes, porque realmente o que provoca em nós é uma desistência mesmo, né? Uma impotência. Porque é uma resistência da gente, né? Exatamente. Não Mas é só do paciente. exato. Então, enquanto ele fala isso, né, o Freud, que a resistência é mais do analista do que do paciente. Então, enquanto o paciente te nomeia como analista dele, você tem que insistir. Essa é a ética da psicanálise, né? Nós temos que insistir.
Ok, minha gente? Tá bom por hoje? Mais alguma pergunta, alguma observação? Não. Então, tá bom. Então, a gente encontra daqui a 15 dias. Ok? Certinho. Tchau, tchau. E a Rita vai trazer um caso clínico para nós saborear. Eu espero, né? Psicanaliticamente falando. Bem obsessivo, porque o número de histéricos é muito elevado, né? Oh, Jesus. Mas todos os dois estão juntos, né? A gente, nem que seja coisa mista aí, a gente traz. Então, tá bom. Aí a gente vai te ajudar aí, se possível. Tá bom. Tá, gente? Onde tem uma histérica, tem um obsessivo, né? Como é que é? Onde tem uma histérica, tem um obsessivo, né? E nós podemos ajudar os obsessivos, não é? Mas agora com o Alexandre, ele está descobrindo que o que existe mesmo é o obsessivo, né? É. Nós temos É traço de um lado e traço de outro, né? Por isso que aprender um trem, aí você tem que desaprender tudo e aprender de novo, né? Complicado, muito difícil. Mas vamos. A psicanálise não é fácil mesmo. Como diz o Freud, não tem um caminho fácil tratando-se de psicanálise, né? Porque Mas não é cada caminho. paciente é um caso, Exatamente. né? Mas não é a clínica do impossível, é possível. Com a neurose é possível. Quer dizer com a psicose também. Né? Gente, uma boa noite, um bom descanso, um beijinho para cada um de vocês. Boa noite. Descanso. Boa noite. Obrigada. Vou tirar a gravação.